aula de dúvidas, né? Um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de metrô em aproximadamente 60 segundos. Bacana, é o tempo que ele gasta. Talvez eu precise desse tempo aí. 60 segundos. Considerando que a massa total dos vagões seja de 30 mil quilogramas, né? E que sua velocidade inicial, aí que tal? Velocidade inicial, seja 72 quilômetros por hora, não posso trabalhar com isso aqui. Eu vou ter que dividir, né, por 3,6. Aí vai dar 30 metros. Que 30? Vai dar 20 metros por segundo. Isso. Bacana? Dá 20 metros por segundo. O módulo da força resultante que o herói em questão deveria exercer em seus vagões seria de quanto? Bem, para falar de, já que perguntou força, força é massa vezes aceleração. A massa eu sei, eu só não sei a aceleração. Se eu quero parar, então minha velocidade final vai ter que ser zero. Então a aceleração que eu vou ter que produzir aqui, né? Ela é a variação aí da velocidade sobre o tempo. Ele vai ter que sofrer uma Ô, variação. Carlos, é uma Fala, dúvida. pode falar. Numa questão para trás, eu usei força igual a mv dividido por variação do tempo. Pode usar ela? E eu usei ela. Ou não? Você já colocou direto aqui, né? É porque Massa eu fui vezes pra... É variação porque da velocidade. numa para trás usou isso. Pode, não tem nada a ver não. Você já acha direto aqui. Você já acha direto aqui. Eu só ia calcular aqui antes que a variação foi de 20 metros por segundo, né? Que saiu de 20 para zero, que está querendo parar. E isso foi feito em 60 segundos, né? Então, um terço. Né? Talvez seja até mais fácil jogar direto aqui, né? Aí daria uma aceleração de um terço de metros por segundo ao quadrado. Então a minha força aqui vai ficar os 30 mil quilogramas vezes uma aceleração de um terço. Então vai ter 10 mil newtons. Tá em unidade, não, ninguém colocou nada de, sei lá, 10K, né? Aproveitando o simulado, falou isso, né? 10K de Newton? Não, colocou foi 10 mil mesmo, letra A. Beleza? Ah, Carlos, eu já sei que eu errei. Eu transformei de quilo para grama. Eu esqueci isso. Ah, Por isso que sim. deu um número muito maior. Tipo, deu 10, mas deu bem mais zeros, né? Só quando o assunto for calor, né? Calorimetria, calorias, que a gente utiliza gramas. Talvez seja. Em nenhum outro assunto em física a gente trata, a gente trabalha com gramas. Né? Salvo engano, se o exercício especificar, né? Mas o sistema internacional aqui manda trabalhar só com. Senão eu não acho Newton. Eu só acho Newton quando eu uso metros por segundo e quilograma. Beleza? Beleza, eu vou consertar aqui. Vamos lá, né? Então, próxima dúvida, ainda estou no módulo 5, tá? Ok? Beleza. Uma caixa de massa, aí ó, massa, 120 quilogramas, atua uma força horizontal constante de intensidade 600. Bacana, vamos colocar aqui. Se o professor do cursinho já tem que anotar tudo, mesmo que você não faça ideia de como resolver. Parece que o raciocínio flui quando você vai vendo os dados aqui. Ó. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade de praxe, né, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, quilograma, newton e metro por segundo. Tudo ok. Sistema internacional. Para que a aceleração da gravidade, da caixa, perdão, seja constante, para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual, tá, ele quer que isso aconteça aqui. Ó. Ele quer uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Tem que ser, né? Ninguém aprendeu aqui a mexer com aceleração que não seja constante. E tem a mesma orientação da força F. Ok, então ele quer que essa força F aqui prevaleça. Ele quer uma aceleração na mesma direção e sentido dessa força. Ele está querendo dizer que se existir um atrito, ele é pequeno e não consegue vencer essa força aqui
essa força maiorzinha aqui que está sendo aplicada. Beleza? Então é isso que ele está nos dizendo aí. O coeficiente de atrito entre a superfície e a caixa deve ser de quanto? Ele quer saber qual é o coeficiente de atrito. Bem, uma coisa que eu vou perguntar aqui, né, e já vou responder, que atrito é esse, né? Como ele quer que tenha uma aceleração, ele quer que tenha um movimento, então eu estou falando do atrito cinético. Ele quer que esteja em movimento. Ele não perguntou, qual que é o atrito para que o sistema fique em equilíbrio, parado, bonitinho, não. Então ele quer um atrito cinético. É isso que eu vou ter que descobrir, tá certo? Beleza, então eu tenho uma situação. Não, bobagem, vamos escrever mesmo. Eu tenho uma situação, vai ficar meio tortinho aqui. Eu tenho uma superfície cheia de atrito. Eu tenho uma caixa sobre essa superfície. Eu tenho alguém atuando nessa caixa com uma força de 600 newtons, tá? Uma força aplicada, mas eu tenho uma resposta, que eu não faço ideia do valor dela aqui ainda, uma resposta, um atrito, tá? Mas é interessante que eu tenho uma informação a mais aqui embutida, escondida aqui, que eu sei qual que é a força resultante. Ó. Quando ele especifica que ele quer uma aceleração tal, ele quer um resultado já de 2 metros por segundo ao quadrado, então ele já está definindo que ele quer uma aceleração, uma força resultante, ele quer que sobre uma força, né, que seja capaz de acelerar, de provocar essa aceleração. Então ele já sabe o valor da força resultante, tá? Ele já sabe o valor da força resultante. Então é isso aí. Isso aqui está sendo acelerado. E outra coisa é qual que é a fórmulazinha de atrito? Atrito é o coeficiente que ele está querendo descobrir vezes a normal. A normal está tranquilo de saber que a normal em módulo, né? Como é uma caixa horizontal, ela tem o mesmo módulo da força peso, né? Então a força peso aqui, né? O módulo dela é só multiplicar o G, né? G vezes o 120 lá, 1.200 newtons. Então eu já tenho tudo que eu tinha que ter aqui, né? É bem característica da PUC essa questão aqui. É meio carregadinha, né? Tem muita informação de conta aqui. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou calcular é essa Carlos, força, para calcular a normal e a força-peso é como mesmo? a normal e a força peso. A gente vai fazer isso aqui, ó. É, elas são iguais só por isso aqui, ó. Força horizontal. Só porque ele falou que não tem nada inclinado, não tem plano inclinado, não tem nada. Então, a força peso está na mesma direção da normal. Tem que colocar normalzinho aqui. Então, está na mesma direção. Oh, junta a caneta que é difícil de usar. E a habilidade do professor que não existe. Então tá aqui. Ó. Por que eu sei que eles são iguais? Porque só existem as duas nessa direção vertical aqui. Não tem plano inclinado, não tem nada. Então, como há equilíbrio nessa direção, eu tenho que calcular. Eu sei que elas são iguais, mas como que calcula? É, PMG. Eu peguei a massa da pessoa, do conjunto, da caixa, perdão, e peguei a aceleração da gravidade. Né? Fiz 120 vezes 10. Beleza? Beleza, obrigada. Agora eu vou na força resultante. Vou calcular a força resultante. Como seria calcular a força resultante aqui? Ó? Seria pegar 600 menos a força de atrito. Tá certo? Você calcula a força resultante em geral, Carlos. Ótimo. É isso que eu ia fazer aqui agora. Ó. Como que eu calculo força resultante de forma geral? Bem, eu preciso. É como uma força qualquer. É massa vezes aceleração. E ele já me falou que é uma massa de 120 que tem que ser acelerado com aceleração de 2. Ó. Ele já falou isso. Tem que ter uma aceleração de 2. Então nós já sabemos que a aceleração é 240 newtons. Então
Essa é a força resultante, ó, 240 newtons, certo? Eu sempre sempre, qualquer situação em física que eu for falar de força resultante, eu sempre vou tentar fazer das duas maneiras, ó. Eu vou tentar olhar o diagrama de força, as forças que eu consegui enxergar aqui, né, que tem, eu vou enxergar. Peso e normal, uma cancela a outra, então não vai influenciar. Então a força resultante, eu olho aqui na direção horizontal, qual que é a força resultante. Aí eu sempre caio numa incógnitazinha. Aí eu vou para a pergunta que você fez aí, Vitória. Eu vou lá e tento calcular ela de forma geral. Aí eu acho. Agora está fácil de resolver a força resultante. Ó. Força resultante é 240, a outra lá é 600 menos o atrito. O meu objetivo é chegar no coeficiente, mas se eu não calcular o atrito, eu dancei, né? Então, vai ficar 240 aqui, menos 600, que vai dar, que é menos força de atrito aqui, né? Qualquer coisa me interrompe aí. Então, aqui vai dar 400, 360, tudo positivo agora, né? Então, minha força de atrito agora, que vai ficar menos dos dois lados, né? Vai ficar 360 newtons. Pronto, mais difícil eu já achei que é o atrito. Até aí tudo bem? Porque não é um exercício simples, né? Eu queria que vocês fizessem essas contas aqui, né? Mas como Ah, que você chegou nesse força resultante a 600 menos o atrito? Isso que eu não entendi. não, mas vamos lá então. Ele fala comigo o seguinte: ele fala que sobre essa caixa de 120, né, foi feita uma força. Opa, exagerei. Nessa caixa de 120 foi feita uma força de 600. Alguém aplicou uma força de 600. Bacana. Essa aqui, ó. Força aplicada. Foi essa força aqui. Aplicada. Pena que não foi só ela. Eu vou terminar de ler o texto. Aplicada. Ele vai lá e fala, ó, eu apliquei uma força de 600, a caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade é 10. Tá, tudo bem. Já esperávamos que a aceleração fosse sempre 10, né? Tá, ótimo. Para que a aceleração da caixa, essa é a condição dele, ó. Para que a aceleração da caixa seja constante, tudo bem. Todo mundo, a gente só trabalha aceleração constante. Com módulo igual a, ele condicionou aqui, ele colocou que tem que ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ué, cara, mas se eu fizer uma força de 600 newtons, vai ter muito mais do que 2. Mas ele quer que tenha no máximo 2. Beleza. Tenha então a mesma orientação de F. Tá, bacana. Tem que ter a mesma. Ele quer que seja acelerado na direção da força F. Tá, tudo bem. Vai ser para a direita aqui, ó. Aí ele começa a falar, opa, tem atrito. O coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de quanto? Deixa eu abrir um. Se eu for fazer o cálculo, se eu fosse pegar esses 600 aqui, atuando nesse 120, fosse jogar numa fórmula, não, vou calcular aqui, ó, fácil, você está complicando, cara. Vou pegar aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração. Qual que é a massa? 120. Qual que é a força? 600. Se eu calculasse, eu ia achar uma aceleração de 5 metros por segundo. Ele não quer, ele quer no máximo 2. Então é porque existe uma força contrária aí, atrapalhando, que é quem? O atrito. Ah, então tem um atrito. É por isso que a aceleração foi limitada em 2. Então tá beleza, eu tenho que achar a força de atrito antes de achar esse coeficiente dele aqui. Porque força de atrito é o coeficiente vezes a Mas a normal. gente já achou, não já não, o 240? Aí Ou nós o achamos que 360? foi o 240. O 240 foi a força resultante. É o 360, né? Isso, o 360 aqui que é o atrito. Aí eu fiz o que? Força resultante é 600 menos o atrito. Olhando pro diagrama aqui, ó. Tá? Que essas duas forças aqui, uma cancelou a outra, eu só olho o que está na horizontal. Beleza. Aí eu fui lá, peguei a força resultante aqui, ó, o que sobra é 600 menos o atrito. Tá, fiquei preso aqui, ó.
Aí Vitória perguntou, ah, mas não tem como calcular de forma geral? Tem. Só você pegar a massa vezes a aceleração, calculamos, achamos Ô, Carlos, só um 240. instantinho que eu perdi. O 600 foi a força que fala no programa, né? Foi, que a pessoa aplicou. Aham. Ô, Mas, Carlos, oi, você aplicou a fórmula de força de atrito? ainda não. Por quê? Ah, Porque eu não tá. tenho quase nada, né? Eu só tenho a normal, na verdade, ó. Quando eu chego aqui e falo assim, ó, a normal é igual ao peso, e o peso a gente calcula como mg, aí eu chego à conclusão, então, que o peso, né? O peso é mg, que é a massa de 120 vezes o g, que é 10. 1.200 newtons. Aí eu chego à conclusão que a normal é igual 1.200 newtons. É a única coisa que eu sei da fórmula de atrito, é isso aqui, ó, a normal. É a única coisa que eu sei. Eu não sei o valor da força de atrito e muito menos do coeficiente, que é o que ele está querendo descobrir aqui, ó. Então, mas você não achou a força de atrito de 360 Aí eu newton? achei a força de atrito agora, porque acho que a Ah, dúvida de tá. Você Vitória já tinha vai vindo antes. substituir, né? Aí, beleza, calculei, achei a força de atrito. Agora eu vou substituir. Agora eu tenho condição de achar o atrito, ó. Até aqui tá ok, Vitória? Aham, tá. Bacana. Então agora eu vou jogar agora que eu vou jogar na forma de atrito. Forma de atrito é 360 coeficiente vezes a normal, que é 1.200. Então o meu coeficiente aqui ele vai ser 3.600 dividido por 1.200. Certinho? Simplificando essa coisaiada toda aí, vai dar um terço, né? Vai dar um terço. Não é isso? É, fazendo a conta toda aí vai dar um terço. Né? Que é os 360 dividido por 1.200. Vai dar 0,3. Não tem unidade, né? Porque eu dividi força por força. Isso aqui é força. Isso aqui também é força. Então tá aí, ó. Coeficiente 0,3. Beleza? Tranquilos? Dúvidas? Beleza. Então assim, acaba que aqui é característica da PUC questão de conta aqui, né? Então eu tive que fazer um desenho para ver o diagrama, calcular a força resultante, calcular atrito, né? Para depois chegar no coeficiente de atrito. Beleza? Mais dúvidas? Ô, Carlos, esse atrito aí você precisava calcular, ele não tinha como ser igualar a força menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração, né? Se eu jogasse os valores todos aqui de uma vez só, eu já achava, ó. Ah, foi isso que eu fiz. Que aí de um lado aqui ia ficar a massa vezes 2 que eu já sabia, né? A massa vezes a aceleração que eu já sabia aqui. 600. No lugar do F eu já colocava coeficiente vezes normal. É Dava porque sim. ele deu a normal, né? Dava pra fazer isso sim. Beleza? Beleza. Ia ficar essa equaçãozinha aqui, né? Enquanto vocês acham aí. É, me fala outra dúvida aí. Do lado de cá ia ficar a massa vezes a aceleração, que era a força resultante. 600 menos o atrito, que é coeficiente cinético, vezes a normal, que é a mesma coisa do peso. Aí você já substituía direto aqui, que você já achava. 120 vezes 2, 600, menos o coeficiente aqui, os 1.200 lá da força normal. Beleza? Mais dúvidas, galera? Tá aqui, fechou. Bem, esse aqui é o exercício 3, né? Aí aqui já é o módulo 6, para ajudar a localizar aí. Página, acabei de falar. 34. 34. Um bloco sobre a ação da aceleração da gravidade, ótimo. Desce um plano inclinado com já pré-determinou que ele tem que descer. E olha que tem força pra caramba naquele plano ali. Mas ele já especificou que a minha força resultante, né, tem que se virar, né, para que tenha uma aceleração de 2. Meio que falou assim, ah, ali
tem componentes do peso, quero saber. Ali tem um tanto de força, tem. Mas eu quero que a aceleração, que ele desça com a aceleração de 2. Considere o modo da aceleração da gravidade 10, sabendo que o ângulo é de 45, né? Seno de 45, se precisar. Seno de 45 é igual a cosseno. Então, se eu errar, onde que eu ponho o seno e onde eu ponho o cosseno, eu ainda vou acertar a questão, porque eles são iguais mesmo. Então, que é aproximadamente 0,71. Beleza. O ângulo é 45 com a horizontal, tá certo? Tá aqui, 45, né? 45 graus, 90, vai ser 45 lá em cima também. O coeficiente de atrito cinético, porque está em movimento, né? Ele já predeterminou que está, ele até falou qual que é a aceleração entre o bloco e o plano, mesma questão da anterior, tá? Só que com a diferença, agora eu estou no tal do plano inclinado, né? E não podia ter combinação melhor, né? E a força de atrito, ele é o coeficiente que queremos determinar, tá? Vezes a normal. A questão é a seguinte, calma aí. Antes a normal era igual ao peso, né? E agora? Não é. Não é porque não está na horizontal. Ele é igual a uma parte do peso, uma das componentes do peso, né? No caso, a componente Y. Então deixa eu desenhar aqui rapidinho. Eu tenho uma força peso, tá? Por causa do tempo aqui eu vou fazer, vai ficar meio tortinho, hein? Vocês me perdoam. Então o peso não tem jeito, ele é vertical, tá? Vertical, vertical. Não tá não, mas é, viu, gente? Aí tem a normal, de vermelho aqui. E como ele já falou do atrito, tem atrito. Aí o atrito é aqui, ó, na verdade, ó. Atrito. Todo atrito é coeficiente vezes normal, mas o problema é que a normal ela não é igual ao peso nessa situação, tá? Ele vai ser diferente do peso. A normal, na verdade, vai ser igual a uma das componentes do peso aqui. Qual componente? Justamente a componente Y. Então eu vou ter que calcular a componente Y para achar a normal, para jogar no atrito aqui. Ela é uma parte do peso, né? Vezes o que? Bem, no caso aqui, né? É vezes o cosseno, mas não vai fazer diferença aqui. Cosseno de 45, tá? Então eu tenho que saber o peso. Ô, Carlos, só me lembra, quando que usa o cosseno e quando que é o seno? O cosseno, quando o ângulo está aqui, ó, na horizontal, como na maioria dos exercícios, o cosseno é y, por causa da direção aqui. Esse outro aqui, ó, que não está perguntando, acaba que eu vou precisar dele sim. Essa outra direção aqui, que é o x, eu tenho a componente x, ó. Essa componente x aqui, ó, para calcular ela, eu vou precisar do seno. Aqui não vai fazer diferença, aqui vai ser tudo igual. Eu vou precisar do seno. Então, vou precisar do seno. E não tem massa, né? Agora que eu vi que não tem massa do bloco descendo. Ninguém falou sobre massa aqui. Não tem massa. Então, o ângulo que está aqui na horizontal, ele sempre está grudado na componente vertical, tá? É o contrário. Ele sempre está grudado na componente vertical. Então, o y eu sempre uso cosseno e o x eu sempre uso seno. Pena que acabou, mas eu vou publicar a aula aí que serve para alguma coisa, né? Bem, então tá aí. Então, eu vou precisar das duas componentes, né? Por que eu vou precisar das duas componentes? Porque eu preciso da y, porque ela é igual ao normal, e eu vou precisar dela por causa do atrito, olha só. Então, eu vou precisar do py devido ao atrito. Bacana? Mas eu vou precisar do px porque é ele que está fazendo esse negócio descer aqui, ó. Ele está ajudando, né? Porque tem um atrito para trás aqui. Então aqui eu vou fazer o que me sugeriram aí na última questão. Fazer tudo junto. Como assim? Bem, força resultante não está aqui? Vamos
calcular ela de uma outra maneira também, olhando para as forças, olhando para a direção horizontal. Vai ficar a força resultante, vai ficar a força Px, ok? Menos o atrito, tá certo? Beleza, vamos lá, vamos colocar valores aqui. Do lado de cá eu tenho a massa, que ninguém me falou massa aqui no exercício, hein? Em algum momento eu vou ter que cortar essa massa. E vezes aceleração. Ótimo, aceleração me falaram. 2. Px, quem que é Px? Bem, Px, Carlos, Px é o peso, que é mg, vezes o seno de 45, que é 0,7, arredondando aí, tá? Então, e o outro também né? mg, que é o peso, né? Vezes os cosseno e seno é a mesma coisa, vai dar 0 vezes 0,7 também. Então, Px é mg, o bom que o m já apareceu de novo, vezes 0,7. O g eu sei que é 10, tá? Então, aqui, ó, eu sei que é 10, eu vou substituir ele depois. Menos o atrito. Atrito. O que é atrito? Coeficiente, que é o que ele está querendo, né? Coeficiente cinético, vezes normal. Normal é igual a quem? P de y, que é o que? mg vezes o cosseno, que é a mesma coisa do seno, 0,7. Agora vamos aos valores, vamos substituir os valores aí. A massa, não sei, mas está em todo mundo, eu vou cortar. A aceleração que é 2, a massa que eu não sei, o g que é 10, 10 vezes 0,7, né? Menos o coeficiente cinético. Aí vem a massa que eu não sei quanto que é, o g que é 10 vezes 0,7. Quase que não vai. Então, corto os m, que está em todo mundo. O que sobrou? Sobrou um 2 do lado de cá. 10 vezes 0,7 sobrou um 7. Menos coeficiente. 10 vezes 0,7 de novo, sobrou um 7 aqui. Então vai ficar 2 menos 7. Do lado de cá vai ficar menos 7 vezes o coeficiente. Então aqui vai ficar menos 5 vezes menos 7. Posso eliminar o menos. E o meu coeficiente de atrito cinético vai ficar 5 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 0,7. 0,7 sem unidade, porque eu cortei força com força. Então, meu coeficiente, né, de atrito cinético vai ser letra A. Letra A. 0,7. Tranquilos? Bem diferente do outro exercício, porque eu queria exercitar bastante essa questão do atrito. Diferente do outro exercício, que era horizontal, a normal era igual ao peso. Como está no plano inclinado aqui, a normal, na verdade, né, vamos recapitular aqui, a normal aqui vai ser uma componente do peso. Qual? A componente vertical. Beleza? Aí Bruna fez uma pergunta aí, mas e aí? Como que eu sei quem que é seno e quem que é cosseno? Quando o ângulo está aqui embaixo, né, em relação à superfície, é lógico que dá para fazer semelhança de triângulo, superfície E, né? Mas quando esse ângulo está aqui embaixo, ele é igual a esse aqui, ó. Ele fica grudado no Y. Então toda vez que o ângulo está na superfície, está na horizontal, tá? Horizontal, ele gruda na vertical, né? Que é o PY. Então, a normal é igual a PY. Por isso que eu estou tendo esse trabalho de calcular PY também. Certo? Força resultante? Tá, eu não desenvolvi isso aqui porque não calculei porque está faltando a massa, né? Aí eu fui montei a equaçãozinha toda lá, ó, olhando agora só para a horizontal. Olhando só para a horizontal. Porque é ela que vai ser o movimento na horizontal. Horizontal não, né? Ela na verdade, o ideal seria ter colocado aqui, olhando só para o plano inclinado, né? Olhando para o plano, né? Inclinado, tá? Olhando para o plano inclinado, esse negócio vai descer. Por quê? Porque a força
PY é maior. Maior que quem? Que o atrito. Então minha força resultante vai ser o PX, tá? Minha força resultante vai ser o meu PX, que está na direção do plano, menos o atrito que está atrapalhando, tá? Aí do lado da força resultante coloquei MA, PX como PY, né? Eles sempre são a parte do peso, então peguei o peso vezes o seno e cosseno, mas seno e cosseno aqui no caso de 45 são iguais, né? E peso é o que? Peso é mg, ó. Então vai ficar sempre, tanto para o x quanto para o y aqui, vai ficar mg vezes o seno e cosseno, que é 0,7. Não colocou aqui não, mas... E beleza, tá? Aí eu coloquei lá então, no lugar de px, eu coloquei mg vezes 0,7. Menos o atrito. Quem que é o atrito? Tá aqui, ó. Quem é o atrito, ó? O atrito é o coeficiente vezes a normal. Só que a normal é PY. O que é PY? mg vezes 0,7. Já comecei a substituir valores. Cortei o m em todos, né? Ficou 2, 10 vezes 0,7, 7, menos o coeficiente, 10 vezes 0,7, que é o g vezes o coeficiente, o seno e cosseno. Aí desenvolvi aqui e achei o meu atrito no final. Beleza? Então, as questões de atrito, elas são mais elaboradas mesmo, dá uma continha a mais mesmo. Beleza? Não estão aí à toa, né? Tem que ser resolvidas, beleza? Faz parte do processo de ensino-aprendizagem aí, né? Você brincando com isso aí, você acaba exercitando um pouco as equações e o que significa cada uma. Aí chega uma teoria, uma questão dessa daqui, às vezes no Enem, que não vai fazer isso aqui, né? Não vai cobrar esse tanto de conta, mas que pergunta uma teoria sobre o assunto. Depois de você ter passado já por essas continhas todas aqui, você sabe tudo sobre o plano inclinado. Beleza? Então, no mais, um abração para todo mundo.